assento. Glória a Deus. Glorificando o Senhor. Nós podemos sentir o agir de Deus no nosso meio nessa tarde. Glória a Deus, por isso nós não somos nada, somos somente um monte de pó juntados pela mão do Senhor. Aí está aqui esse ser que nós somos hoje, né, meus irmãos? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor. Eu quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade concedida nós estarmos aqui na casa do Pai, para podermos mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor. Obrigado, Papai, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor entregou a sua vida pela minha salvação. Obrigado, Espírito Santo, por ter nos consolado nos momentos de adversidade, nos momentos de angústia. Ele tem sido o nosso consolador fiel. Quero agradecer também ao nosso pastor. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a sua vida. Os irmãos não sabem a responsabilidade que é o nosso pastor deixar uma pessoa fazer uso dessa tribuna e pegar o microfone. Vocês não sabem qual é o tamanho dessa responsabilidade. Quero agradecer também pelos presbíteros que têm sido os nossos irmãos, nossos obreiros. Muitas vezes empresta o ombro aí para nós estarmos ali chorando juntos, né, meus irmãos? Agradecer a minha esposa, maravilhosa, linda, eu amo muito. As minhas filhas, que são uma bênção na minha vida, aprendem a radar. Glória a Deus. E os irmãos, as nossas irmãs, os filhos de oração que têm intercedido pela nossa vida, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23 ao versículo de número 34. Nós estamos neste ano, como já foi falado com o nosso pastor, abriu esse trabalho durante este ano com o tema discipulado. Depois, como já foi mencionado pelo presbítero Miguel ontem, o presbítero Diego ministrou, a nossa irmã Isabelle ministrou, depois ontem o presbítero Miguel ministrou, meus irmãos, e agora chegou a nossa vez. Eu falei, pastor, só não quer ministrar hoje não. Ele falou, não. Mas meus irmãos, mas nós sabemos que nós estamos na vontade de Deus, nós estamos na disposição do Espírito Santo. Queremos compartilhar com os irmãos aquilo que Deus lhe colocou no nosso coração nessa tarde, em nome de Jesus. O tema que nós ficamos incumbidos de estar trazendo para os irmãos é as circunstâncias adversas na vida de quem segue a Jesus. As circunstâncias adversas na vida de quem segue a Jesus. É um tema até que um tanto meio difícil de falar, meus irmãos, porque quem gosta de circunstância adversa na sua vida? Quem gosta de problema na sua vida? Quem gosta, meus irmãos, de que quando você tem algo em mente, as coisas se tornam totalmente o contrário daquilo que é a sua vontade? Quem gosta? Mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Mateus capítulo 8, versículo número 23 a 34, nos diz assim, eu vou estar lendo naquela versão da King James atualizada, diz assim: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta
tempestade de tal maneira que as ondas encobriram o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo entre os sepulcros. Eram tão opressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Não muito longe deles estava pastando uma grande manada de porcos. Então os demônios imploravam a ele: se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse: ide. Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorreu com os endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e assim que o viram, suplicaram-lhe que se retirasse da sua região. Glória a Deus. Meus irmãos, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, eu quero me prender aqui em apenas alguns versículos. Se você voltar um pouquinho dos versículos que nós lemos, no versículo de número 18 do texto que nós lemos, diz assim: quando Jesus viu que uma multidão o rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Nesse versículo, neste capítulo, Jesus ele deu uma ordenança ali para que aqueles que estavam com ele passassem para o outro lado do mar, ou seja, os discípulos, aqueles que dominavam os barcos. O Mar da Galileia, meus irmãos, eu estive estudando, e o Mar da Galileia, na verdade, não se trata exatamente de um mar como nós conhecemos, esse mar que está sobre toda a costa aqui do Japão. E sim, o Mar da Galileia ele se trata de um lago muito extenso. Ele mede aproximadamente 20 km de comprimento, 11 de largura, e ele tem uma profundidade de 46 metros. E ele está situado a 680 metros abaixo do nível do mar. As tempestades ali naquele lugar, meus irmãos, elas surgiam repentinamente por se tratar de uma região montanhosa, ou seja, ela estava abaixo do nível do mar. Então, quando o forte vento ele se batia naquele lugar, ele entrava naquele vale e ali causava ali uma tempestade muito grande naquele lugar. Ele agitava as águas, e as águas elas ficavam tão violentas que chegavam a cerca de 6 metros de altura as ondas que se formavam naquele lugar. E apesar de alguns deles serem pescadores, homens experientes, e que eles soubessem manejar bem aqueles barcos, aquela embarcação, eles tinham sido surpreendidos por essa tempestade. Eles foram surpreendidos, porque se você notar, meus irmãos, quando há um risco de uma grande tempestade estar chegando na costa, no mar, é emitido um alerta para que os pescadores, os barcos, eles não saiam para a sua pescaria, para que eles não vão até o lugar onde é de costume pescar, porque eles correm um risco muito grande. Mas no momento em que eles
adentraram naquele barco, amando de Jesus. Jesus disse para eles: vamos passar para outra margem. Eles obedeceram ao Senhor, aquilo que o Senhor lhe impôs, mas eles não sabiam dessa tempestade. Eles não sabiam que algo estava por acontecer, algo estava por vir. Uma circunstância adversa na vida daqueles que querem seguir a Jesus. Meus irmãos, uma circunstância, ela pode ser não favorável, mas ela também pode ser favorável nas nossas vidas, quando se trata de uma circunstância. Mas quando se fala de uma circunstância adversa, é algo totalmente contrário daquilo que nós esperamos, daquilo que está dentro da nossa vontade, do nosso querer. E existem circunstâncias na vida do homem e da mulher, existem circunstâncias nas nossas vidas que vêm, que Deus permite que aconteça, para que nós venhamos a lembrar que Ele está conosco, para lembrar que em todas as coisas que é possível a nós se nós cremos nele. E meus irmãos, enquanto as ondas elas estavam cobrindo aquele barco, Jesus estava dormindo. O fato de Jesus ele conseguir dormir no barco no meio de uma tempestade com ondas de 6 metros de altura cobrindo o barco, meus irmãos, isso daqui ele mostra-nos como Jesus ele estava exausto. Porque Jesus, meus irmãos, nós vemos aqui a autenticidade de que ele também era 100% homem, embora ele fosse Deus. Mas, como nós lemos lá no versículo 18, uma multidão ainda estava ali com ele. Jesus ele já tinha operado muitos milagres, Jesus já tinha operado muitas maravilhas, muitos foram curados, a sogra de Pedro foi curada, enfermos foram curados, endemoniados, meus irmãos, já tinham sido expulsos. Mas ainda uma multidão muito grande ali estava acompanhando Jesus, porque ele necessitava de um milagre. E o milagre somente Jesus ele poderia realizar. Mas o lado humano de Jesus, o nosso lado humano, muitas vezes, meus irmãos, chega no limite. O cansaço vem, o desgaste vem. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus falou: vamos para o barco e vamos atravessar para outra margem. Aleluia. E ali, meus irmãos, Jesus ele estava muito exausto, por isso ele estava dormindo naquele barco. Jesus, como homem, também ele precisava descansar, mas ele ainda era Deus em meio àquela situação que os discípulos eles estavam passando, aquela adversidade, aquela tempestade que veio assolar aquelas vidas. Jesus ainda era Deus no meio deles, assim como Ele é Deus no nosso meio, assim como Ele é Deus nesta igreja, assim como Ele é Deus lá na sua casa, assim como Ele é Deus lá no seu trabalho, assim como Ele é Deus lá na sua vizinhança, assim como Ele é Deus no nosso matrimônio, assim como Ele é Deus na vida dos nossos filhos. Ele era Deus ali juntamente com os discípulos. Quando, meus irmãos, nós seguimos a Jesus, estamos sujeitos a circunstâncias. Mateus 8:18, quando Jesus viu que uma multidão rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. E no versículo 23, entrando Jesus no barco, os discípulos o seguiram.
Será que Jesus estava levando eles para serem provados? Será, meus irmãos? Não. Jesus não estava levando eles para serem provados. Até mesmo porque Ele, o Senhor, Ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó, meus irmãos. Jesus, Ele conhece a minha e a tua estrutura. Jesus, Ele sabe qual é a essência da nossa vida. Jesus, Ele sabe do que nós fomos formados. Porque Ele estava com Deus. Porque Ele era Deus. Porque Ele fez parte da criação. Ele fez parte de todas as coisas. No início de todas as coisas, Ele estava com o Pai. Ele estava com o Espírito Santo. E através deles, de um amor tão grande, Ele fez o homem. Mas, meus irmãos, as circunstâncias adversas, elas são inesperadas. Quem é que espera uma circunstância adversa? Eu espero uma circunstância, meus irmãos, que seja a meu favor, não é verdade? Eu creio que os pastores, os presbíteros, os irmãos, sempre esperam uma circunstância que seja a seu favor. Esse é o nosso lado humano, essa é a nossa vontade, o nosso pensamento, o nosso desejo. Mas e quando a circunstância ela é adversa e ela é inesperada? O Mar da Galileia ele era famoso pelas suas tempestades inesperadas. Era algo, meus irmãos, que vinha. Eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Eles não tinham os radares GPS que anunciavam o princípio de uma tempestade, para que eles viessem a se precaver e não sair. Eles não tinham isso. Mas as tempestades naquele lugar eram inesperadas. Era rodeado de montanhas ali. Quando soprava o vento com violência, meus irmãos, ele provocava ali terríveis tempestades, surpreendendo todos aqueles pescadores, todos aqueles que estavam naquele mar, naquele lago. E as tempestades da vida, meus irmãos, também elas são inesperadas. As tempestades na minha e na tua vida, as circunstâncias adversas na vida daquele que quer seguir a Jesus, elas são adversas. Elas são contra a nossa vontade. Mas muitas vezes elas nos levam para mais próximos de Deus. Quem é que espera, meus irmãos? De repente, tudo está indo bem, tudo está indo de vento em popa, as coisas estão caminhando ao teu favor, as coisas estão caminhando dentro daquilo que você colocou para o propósito, as coisas estão caminhando dentro daquilo que você pensou, dentro daquilo que você imaginou, daquilo que você trabalhou para que viesse a acontecer na sua vida, mas de repente, aí vem uma morte, como aconteceu na família do pastor Ezequiel. De repente vem uma enfermidade, de repente vem um acidente, de repente vem uma crise no casamento, de repente vem uma crise na família, um atrito entre os pais e os filhos, de repente vem um problema lá onde você trabalha, de repente vem um problema, meus irmãos, na igreja onde você congrega. São circunstâncias adversas que vão das nossas vidas. E Ele, meus irmãos, essas circunstâncias, ela não avisa. Essa circunstância, meus irmãos, que vem contra as nossas vidas, elas no mandameiro, estou chegando. Essas circunstâncias,
ela não vem no iMessage, ó, estou chegando. Essas circunstâncias, ela não vem no Instagram para nos comunicar que nós iremos passar por uma situação adversa. Essa circunstância, ela não vem no Facebook para nos avisar, alertar que nós vamos passar por uma situação adversa. Mas essa situação, ela vem de repente. Versículo de número 24. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriram o barco. Mas aí o que fazer, meus irmãos? O que fazer? Como cristãos, nós devemos estar sempre preparados para enfrentar uma adversidade. Como cristãos, nós devemos estar sempre preparados para enfrentar uma situação difícil, uma circunstância na nossa vida. E Jesus, Ele nos advertiu. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 3, versículo de número 33. João 3,33. Meus irmãos, vocês não fazem ideia de como essa palavra ela falou comigo, meus irmãos. Como essa palavra ela tratou no meu coração, na minha vida. Como a gente treme diante de Deus em transmitir uma palavra dessa para os irmãos. Porque eu, meus irmãos, a minha vontade não é de passar algo que venha trabalhar no meu caráter, no meu ser, na minha vontade. Minha vontade não é me deparar com situações que andam ao contrário daquilo que eu tenho planejado. Eu até mesmo, muitas vezes, eu ficava até meio irado. Você pode dizer assim, uma ira santa, não sei se pode dizer assim, quando o pastor, vou confessar aqui, pastor. Quando o pastor ele falava assim, você vai passar por problema, por dificuldade. Aí a gente pensava, pastor, vira essa boca para lá. Aí ele vira a boca, eu viro a boca para lá, mas eu falo você. Irmãos, é Deus tocando nas nossas vidas. Olha o tema que Ele dá para a gente ministrar, circunstâncias adversas da vida de quem segue a Jesus. Eu falei, amém, Jesus. Amém, Senhor. O Senhor quer trabalhar na minha vida, se é nesse sentido, se é desse jeito. Então trate, Senhor, porque eu preciso, porque eu quero ir para o céu, eu quero morar nas nações celestiais, eu quero fazer parte da nova Jerusalém juntamente com os irmãos. Glória a Deus. João 3,33 nos diz: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhas paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. 16:33, perdão, irmãos. Eu errei aqui. Eu marquei 3:33, irmãos. Eu sei que os irmãos compreendem. 16:33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhas paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. É, Jesus. Tende fé e coragem para passar pelas tribulações. Tende fé e coragem para passar pelas adversidades.
Tende fé e coragem para passar pelas advergências, para passar pelos problemas. Mas Jesus, ele disse: eu estou convosco. Aleluia. Jesus, ele disse lá em João capítulo 15, versículo de número 20, a parte B do versículo: se me perseguiram, também vos perseguirão. Ele já estava nos alertando das situações adversas que nós iríamos passar nesta vida. Ele já estava nos alertando que nós iríamos passar por problemas, dificuldades, desemprego, falta de alimento dentro do nosso lar. Às vezes queremos dar algo para nossos filhos e não podemos, são situações adversas que vêm contra a nossa vontade. Mas que Jesus disse que estaria conosco, passaria conosco, aleluia, estaria ali para nos ajudar, para nos consolar, para nos fortalecer. Porque ele diz que ele é um socorro bem presente no dia da angústia. As circunstâncias adversas, às vezes, meus irmãos, escapam do nosso controle. Muitas vezes vem as situações, as circunstâncias, e você fala: não, eu vou fazer assim, eu vou fazer desse outro jeito, eu vou mudar daqui, vou fazer dessa maneira aqui, eu vou conseguir contornar essa situação. Mas muitas vezes ela escapa do nosso controle, ou até mesmo por permissão de Deus. Às vezes, meus irmãos, elas são maiores do que as nossas forças. Às vezes conseguimos dar um jeitinho, como se diz aquele ditado popular brasileiro lá, né? Jeitinho brasileiro. Mas, meus irmãos, tem situações que as nossas forças elas não podem. Tem situações que nós não conseguimos. Tem situações que fogem do nosso controle. Será que os discípulos eles não tentavam controlar aquela situação? Eles tentavam, meus irmãos. Eles eram profissionais. Eles eram pescadores profissionais. Eles estavam acostumados a lidar com aquela situação, porque eles tinham um domínio nas suas mãos. Eles dominavam um barco, assim como você domina a máquina na fábrica onde você trabalha, assim como você domina uma bicicleta, assim como você domina a direção de um veículo, assim como você domina a beira de um fogão, assim como você domina muitas coisas que estão dentro do seu controle. Os discípulos estavam tentando. Eles tentavam dominar aquela situação com as suas forças, o barco naquela situação, mas eles, em cada uma daquelas saídas, meus irmãos, em cada uma daquelas situações, eles tentavam dominar. Eles não queriam que aquela embarcação saísse daquela rota. Eles não queriam que aquela embarcação saísse daquela direção, porque eles sabiam que do outro lado estaria a calmaria. Até mesmo porque Jesus ele falou: vamos atravessar este mar, vamos para o outro lado. Mas, meus irmãos, tem coisas que, se não for Deus nas nossas vidas, se nós não cremos no Senhor, nós não vamos conseguir. Aí vem aqui de novo o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, novamente o presbítero falou, o presbítero Miguel ministrou, onde eu tentei sair, meus irmãos, mas sempre Deus nos levando. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 25 e 34. Deus está querendo nos ensinar algo aqui, meus irmãos. Deus está querendo nos ensinar algo dentro do Sermão da Montanha.
Versículo 25: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? É porque andais preocupados quanto o que haver, quanto o vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Olha a comparação que Jesus está fazendo entre o lírio do campo, que era uma flor tão bela, e nós, meus irmãos. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Se Deus ele é capaz de fazer uma flor tão bonita, tão linda, tão maravilhosa, meus irmãos, mas que hoje ela está aqui, brilhando com toda a sua beleza, mas amanhã ela seca, amanhã ela é lançada no forno, e nós, meus irmãos, aleluia, onde nós ficamos nessa história? Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Aleluia. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o comer, o beber e o vestir. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Jesus, ele estava no barco, ele estava dormindo, devido ao cansaço. Os discípulos queriam contornar aquela situação, aquela tempestade, com as suas próprias forças, de sua maneira. Eles sabiam que Jesus estava ali, mas eles queriam contornar com as suas próprias forças. E muitas vezes somos nós assim na nossa vida, no nosso cotidiano, meus irmãos. Tem circunstâncias que queremos controlar da nossa maneira. E às vezes eu falo para minha esposa: amor, não vamos gastar aqui não, isso aí é supérfluo hoje, vamos segurar porque a gente vai precisar desse dinheiro aí, eu não estou tendo muito serviço. Aí acontece lá, pastor, eu empresto o meu carro, o meu Dash, o único Dash que eu tenho, com um cliente na primeira segunda-feira depois do feriado. Daqui a pouco vem o telefonema: você tem seguro do carro? Eu falei: não, o seguro é seu. Por quê? Porque eu acabei de bater o seu carro. Eu falei: Jesus, é o único Dash que eu tenho. Como é que eu vou pegar serviço? Como é que eu vou sustentar minha família? A preocupação já começa a vir, o desespero já começa a vir, porque a gente não tem dinheiro para comprar um outro carro para colocar de Dash. Aí eu já pensei: eu vou pegar o carro da Adriana, eu vou colocar de Dash lá, porque
preciso de um carro para me trabalhar. E a gente vai pensando. E a gente não sabe que Deus tem preparado para a gente, meus irmãos. Aí, o seguro dele ligou para a oficina e falou: não se preocupa, porque o seguro vai pagar o seu carro. Eu quero no céu e digo: glória a Deus, meus irmãos. É, Jesus. Hoje a gente está lá com um carro, não é zero, não é novo, mas é melhor do que o anterior. Oh, Deus. Glória a Deus. É mais econômico. Aleluia, Jesus. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Às vezes a gente quer controlar a situação. Às vezes a gente quer, meus irmãos, fazer do nosso modo. A gente traquina coisas. Não, eu vou para o Brasil no ano que vem. Não, eu vou para o Brasil esse ano. Daqui a 3 meses, daqui a 2 meses eu vou para o Brasil. Vou fazer assim, vou juntar o dinheiro. Mas, irmãos, e a vontade de Deus? Onde fica tudo isso? É, Jesus. E você não pensou uma situação adversa que você pode passar? E você não pensou que você pode passar por uma circunstância que isso vai te levar a você não ir no destino que você tem preparado para a sua vida ou para a minha vida? É porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eles estavam preocupados, meus irmãos. Isso é natural na vida de todo aquele que tem uma responsabilidade na sua vida. Eu estava preocupado em falar: pastor, ministro do Senhor, pastor. Eu estava preocupado, estava quase ligando o pastor. Ontem eu falei com o pastor, estava falando com o pastor acerca de algo que aconteceu aí nessa semana. Estava falando com o presbítero também, Diego, né, meus irmãos, algo aconteceu nessa semana. Mas aí vem a responsabilidade, pregar a palavra de Deus. Aí muitas vezes a gente quer fugir da nossa responsabilidade. Mas Deus nos colocou em situações ali, meus irmãos. Deus deu situações ali. E eu falando: Jesus, mas é tão difícil pregar dentro de tema, eu não consigo. Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas, basta nós cremos. Aleluia. Aí, meus irmãos, nós queremos ressaltar. A verdade é que o homem, quando ele quer fazer algo, meus irmãos, ele quer uma responsabilidade para si, não é verdade? Eu sou assim, eu sei que você é assim. Você quer se sentir útil, não é? E quando você quer se sentir útil, você está ansiando, você está desejando por uma responsabilidade. E quando essa responsabilidade ela vem, muitas vezes você fala: ah, não quero não. Porque você sente o peso da responsabilidade. Os discípulos, eles sabiam o peso da responsabilidade que era se ele deixasse aquele barco perecer, aquelas vidas que ele estava. Jesus que estava com eles, eles sabiam. E é natural que eles se ficarem agitados daquele jeito, porque a responsabilidade estava sobre suas vidas. Eles queriam dominar aquela situação com todas as suas forças. Mas todo nosso esforço será em vão se Deus não for o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Salmo de número 46. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, auxílio sempre na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno. Aleluia. E por isso não poderá ser atingida. Aí, a bonança. Ao romper da aurora, Ele virá em seu socorro. Aleluia, Jesus. Quando eu li isso aqui, meus irmãos, eu falei: obrigado, Senhor. O Senhor sabe como eu preciso. Mas
Mas naquela situação, Deus ele queria ensinar algo para os discípulos. Em algumas situações, meus irmãos, adversas, Deus ele quer nos ensinar algo. Aquilo que os discípulos eles estavam passando, Deus ele queria transmitir algo a eles. Assim como muitas vezes acontece nas nossas vidas, mas nós não temos o discernimento, sabe por quê? Porque a nossa vida muitas vezes não está firmada em Deus. Porque esses mesmos discípulos, meus irmãos, sabe por que eles estavam passando por essa situação? Por essa adversidade? Porque esses mesmos discípulos, lá depois, lá em Atos dos Apóstolos, depois da ascensão de Jesus aos céus, eles iriam dar continuidade à igreja. Então eles precisavam crescer. Eles precisavam passar por aquela situação estava levando eles a um crescimento, assim como situação que vem contra as nossas vidas, quer nos levar ao crescimento, quer nos levar a nós confiarmos mais em Deus, a nós nos entregarmos ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7 ao versículo de número 10. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, o apóstolo Paulo estava compartilhando com a igreja de Coríntios, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que me renovasse, por 3 vezes roguei ao Senhor para que se removesse de mim. Entretanto, Ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim de boa vontade, o apóstolo Paulo ele fala, sendo assim de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Oh, glória a Deus. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas. Ele aprendeu a amar, meus irmãos. Ele aprendeu a amar a circunstância adversa, porque ele começou a crer em Deus. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Aleluia. Aleluia. Ele aprendeu a amar a adversidade, meus irmãos, porque ele sabia que a adversidade levava ele a lugares muito mais elevados, porque ele sabia que as dificuldades o levaria mais próximo do amor de Cristo. Jesus. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia, Jesus. E às vezes, meus irmãos, nós não estamos atentos a essas coisas. Elas passam desapercebido na nossa vida, assim como nós queremos segurar a água e ela passa entre os nossos dedos, é impossível de nós segurarmos. As coisas de Deus às vezes estão assim na nossa vida, passando e nós não estamos percebendo. Deus está falando e nós não estamos dando ouvido, porque nós estamos preocupados em como nós vamos fazer essa situação, porque nós estamos preocupados com essa circunstância, essa adversidade. Esquecemos que Deus ele está conosco, que Jesus ele está no nosso barco.
Não podemos temer as circunstâncias, meus irmãos. Deus, Ele é conosco. Deus, Ele está na nossa vida, igreja. Deus, Ele está lá na sua casa, no seu trabalho. Deus, Ele está dentro do seu matrimônio, na sua família, nos seus irmãos. Aleluia. Não podemos temer as circunstâncias. E eu quero concluir. Gostaria que os irmãos, se pudessem colocar de pé. Isaías 43, 1, irmãos. Isaías 43, 1 nos diz assim: mas agora, assim diz Yahvé, que te criou, ó Jacó, e te deu forma, ó Israel. Não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Aleluia. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Glória a Deus. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque foi o Senhor quem nos chamou, igreja. Aleluia. Foi o Senhor quem nos chamou. Foi o Senhor quem nos colocou aqui. Olha o privilégio que nós temos, meus irmãos, dentre milhares e milhões de pessoas, Aleluia. de desfrutar de uma palavra tão linda e maravilhosa como essa. Privilégio. Deus, Ele tem um projeto na sua vida. Deus, Ele tem um projeto na minha vida. E sabe por quê, meus irmãos? Eu vou virar a boca para lá e vou falar. É as circunstâncias adversas na nossa vida que vai nos levar mais próximo de Deus. E essas dificuldades, meus irmãos, esses problemas, que vai nos levar mais perto de Deus. Deus. Os discípulos estavam com Jesus naquele barco. Aleluia, Jesus. Talvez falte fé da nossa parte, mas Jesus, Ele declarou: é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé, mas ai da pessoa por meio de quem vem os escândalos. Aí sabe o que os apóstolos falaram, meus irmãos? Sabendo que eles poderiam passar por uma circunstância, e aquela circunstância viesse a fazer eles desanimar, fazer qualquer um tropeçar. Aí eles falaram assim: Jesus, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Oh, meu Deus. Aleluia. Nós não podemos, meus irmãos, tentar navegar em meio à tempestade com as nossas forças apenas, mas nós temos que confiar em Jesus. Aleluia. Porque Ele está no nosso barco. Jesus, Ele está no nosso barco, meus irmãos. Jesus, Ele está conosco. Aleluia. Os discípulos já não tinham mais aonde recorrer, os recursos já se acabaram, as suas forças, a situação já tinha tomado controle, a tempestade, eles já sabiam que iriam perecer. Aí eles recorreram a Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, salva-nos. Oh, glória a Deus. Senhor, salva-nos, porque vamos perecer. Será que nós precisamos esperar numa situação como essa para pedir socorro para Deus? Será que nós temos que esperar nós chegamos a tal ponto, meus irmãos, para pedir socorro para Deus? Não, Ele está no nosso barco. Aleluia.
basta nós abrirmos as nossas bocas, basta nós abrirmos os nossos lábios, basta nós levantarmos as nossas mãos para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia, feche os teus olhos. Oh, aleluia. Reflita as situações que você tem passado na sua vida. Reflita nessa hora as adversidades que você tem passado na sua vida. Reflita as dificuldades que você tem passado no seu chamado. Reflita as dificuldades que você tem passado no seu ministério. Reflita as dificuldades que você tem passado dentro do seu lar, no casamento, no seu relacionamento familiar. Reflita as situações que você tem passado ali no trabalho, no seu conviver, no seu dia a dia com as pessoas. Será que existe uma situação que está saindo do seu controle? Será que existe uma situação que você não está mais suportando? Jesus, Ele está aqui. Aleluia. Ele vai fazer bonança, meus irmãos. Ele vai acalmar essa tempestade. Ele vai acalmar essa situação. Ele não vai livrar, mas Ele vai acalmar. Porque Ele disse que eis que estou convosco todos os dias, Aleluia. até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar ao Senhor. Meus irmãos, Deus Ele falou primeiramente comigo. Eu não vou ser hipócrita de dizer que essa mensagem é para vocês, essa mensagem é para a igreja. Não, meus irmãos, essa mensagem foi para mim. Eu precisava ouvir isso. E Deus Ele falou comigo. Ontem o presbítero ligou e falou: irmão, eu perdi todo o meu esboço no computador, prega no meu lugar. Eu falei: presbítero, eu não tenho nem esboço ainda. Eu falei: pastor, eu não tenho nem esboço ainda. Mas eu dobrei os meus joelhos e falei: Senhor, eu preciso, eu não posso fugir das circunstâncias da situação. Deus. Fala comigo, Senhor. Aleluia. E Deus Ele me deu essa palavra, meus irmãos. Aleluia. Mas talvez você esteja passando algo na sua vida. Santo Deus. Deus Ele já sabe, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Mas Ele está esperando um mover seu. Ele está esperando uma atitude sua, para que Ele possa estender a sua mão. É, Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Se nesse momento que nós estivermos orando, você quiser vir, dobrar os seus joelhos